Eu só tenho o fundo do Ibrasped. Você eu não vejo, não sei se... Agora Olá, sim. pessoal, boa noite, tudo bem? Tivemos um pequeno atraso aqui na nossa transmissão. Bem-vindos ao nosso webinar dos associados, né? O tema do nosso webinar, desse nosso primeiro webinar do ano, aí com os associados, aqui o Paulo Tramontina com a gente, que trabalha e lidera aí o grupo de trabalho de incidentes, e justamente o tema é Incidentes Overview Insights 2023-2024. O que a gente vai falar hoje? Bom, primeiro, nós fizemos uma no final do ano, contextualizando aqui vocês, né? A gente tentou dar um resumo do que era 2023, só que a gente ainda não tinha concluído, né? A gente fez ali mais ou menos 20 de dezembro, 20 e pouco de dezembro, e aí a gente pensa assim, não tem mais nada para acontecer, o ano já está acabando. O Paulo vai mostrar que dezembro foi animado até o dia 31. E janeiro não começou diferente, né? Quando a gente mostrar aí a timeline de janeiro e fevereiro, a março ainda não tá fechado já? Não. A gente ainda não fechou março, né? Não, mas Aquela não. março até o dia 31 tá contando, porque todo dia é uma novidade, é tipo Kinder Ovo para a gente montar a timeline de incidentes. Então, boa noite para quem está assistindo agora, boa noite para quem vai assistir a gente mais tarde, ou bom dia, ou boa tarde, depende do país que você está assistindo a gente aqui. Nós temos mais um convidado para entrar, que a gente ainda não sabe se ele vai conseguir entrar, que é o Marcos, mas vou começar aqui com o Paulo Tramontina, que é associado do IBSPD e que vai apresentar para a gente aí essa visão, né, esse consolidado de 2023 e trazer aí alguns números de 2024. E aí, em cima disso, a gente vai trabalhar aqui os principais pontos, né? O que é recorrente, se alguém aprendeu alguma lição nisso, se não, o que a gente pode melhorar, como é que a gente prever, né, o projeto aí para o resto de 2024. Vamos lá? Pode começar, Paulo. Agora é seu time. O palco é seu. Pode Tranquilo. projetar aí, pessoal. Boa noite a todos. Só estou colocando a apresentação aqui, um minutinho. Aqui. Estão conseguindo visualizar a apresentação? Agora sim. Tá aqui. Foi lá. Então, vamos avançar aqui com o nosso ambiente. Então, como a Alessandra já comentou anteriormente, o ano de 2023 foi bem agitado. Então, a gente tem aqui todos aqueles incidentes que ocorreram. Aqui, lembrando, são incidentes que ocorreram fora do Brasil. E a gente tem lá no finalzinho os incidentes de dezembro, que daí eu vou deixar eles num slide mais a parte que facilita a visualização, trazendo dezembro, janeiro e fevereiro. Então, aqui a gente teve todo o volume de incidentes a nível mundial, seguindo pelos incidentes que ocorreram no Brasil. Então, teve aquele caso famoso da ANA, da Agência Nacional de Águas, que foi bem turbulento, um cenário bem preocupante. Os incidentes que foram reportados na mídia, informando que foi um grupo de ransomware, então todos eles aqui. Os diversos vazamentos que aconteceram, alguns vazamentos referente ao incidente que foi publicado num mês, e casos onde a informação referente ao vazamento, ela foi publicada 2 meses depois, ou até mais tempo, conforme a situação. Então, para facilitar a visualização, trazendo aqui os últimos 3 meses, dezembro de 2023, janeiro e fevereiro. Então, a gente teve aqui digamos que uma persistência dos incidentes envolvendo... voltamos aqui. Uma persistência dos incidentes com ransomware, mesmo tendo aquelas organizações que foram desmanteladas,
Hive, Black Cat, Lockbit, que foi desativado, porém ele retornou, os grupos se reorganizou e trouxe novo volume de ameaças aí. Então, as gangues acabam extorquindo as suas vítimas aí perante os dados que eles conseguiram roubar no vazamento em busca de um resgate. Opa. Então, esta situação tem sido continuamente explorada. Então, a gente teve alguns casos aqui da VF Corporation, HTC Global, entidades do governo dos Estados Unidos, Schneider, Shubway. Então, essas empresas foram incidentes que aconteceu com ransomware. E, além de tudo isso, a gente tem o uso da inteligência artificial, que tem ampliado esses ataques. Isto é, os phishings estão vindo de forma mais avançadas. Teve aquele caso polêmico que aconteceu no Japão, onde aquela empresa que teve o uso dos deepfakes foi uma reunião forjada. Então, a gente sabe que não é somente a adoção, muitas vezes, de tecnologia. Eu tenho que conscientizar todas as pessoas para que eles entendam a conduta que isso vai acontecer, como é que isso vai estar evoluindo. Opa, o nosso convidado chegou, Marcos Santos. Boa noite, gente? Marcos, Boa tudo noite, bem? desculpa o atraso. O Paulo já começou aqui probleminha mostrando para a gente, né, o compilado de 2023, e aí ele está dando meio que um zoom in, né, aqui, dezembro, janeiro e fevereiro de 2024, né, dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, e aí ele está fazendo um comentário aqui, que aqui são os incidentes de repercussão mundial, né, que ele está trazendo. Lembrando que, né, nós estamos falando de incidentes que quebraram disponibilidade, integridade e confidencialidade, certo, Paulo? A DIC, né, a famosa DIC. Mas também, né, às vezes, com isso, né, eles também acabaram impactando aí a autenticidade e não repúdio, né? Como é o caso desse que o Paulo está falando aí de deepfake, que o cara montou uma reunião virtual com pessoas virtuais, que também não existiam, simulou Exatamente. tudo, a autenticidade ali foi pro brejo, né? E aí ele achou que era de verdade, e foram 25 milhões de dólares. Sim, fingiu ser o CFO da empresa, né? Solicitando ali um depósito. Cara, tá ficando interessante, né, esses incidentes aí. Eu vou deixar o Paulo concluir aí esse overview, e aí a gente entra, Marcos, para justamente começar esse debate. Cara, o que está faltando? O que a gente ainda não aprendeu, né, com esses incidentes? O que a gente pode melhorar e tal? Show de bola. Vai lá, Paulão. Vamos lá. Então, conforme a Alessandra comentou, a questão de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Disponibilidade é um dos incidentes que tem trazido bastante. Um monte de ataques DDoS, que tem trazido preocupações para algumas empresas, porque afeta os serviços que eles acabam publicando, e muitas vezes o cliente se sente inseguro quanto à confiança digital perante aquele serviço. Então, a gente teve Monobank, uma agência de prisioneiros lá naquela guerra da Ucrânia, isso também foi afetado. Sistema judiciário da Pensilvânia, esse foi em fevereiro. E se a gente lembrar um pouquinho do ano passado, no primeiro semestre de 2023, o Brasil teve o maior volume de ataque DDoS da América Latina. Então, a gente, apesar de ser o maior país, sim, a gente tem uma série de preocupações que têm que ser tomadas, porque acabamos afetando ali o ambiente. E, inclusive, muitas vezes, alguns incidentes que ocorreram e meses depois, pela legislação de determinadas empresas, que elas são obrigadas a notificar, quando a gente olha para o cenário brasileiro, isso ainda não tem uma maturidade. A gente sabe que, com foco em LGPD, a gente tem 2 dias úteis para divulgar o incidente. Porém, unicamente empresas que estão na Bolsa de Valores, que têm uma obrigatoriedade. Outras, se eu foco mais na parte de bancos ou no ramo de saúde, a obrigação é maior, mas uma série de setores não tem uma obrigatoriedade em notificar essas situações.
Então, se a gente olha uma situação da HP, que teve o sistema de e-mails comprometido em dezembro, e ela veio ao mercado comunicar isso lá em janeiro, a VF Corporation, então ela teve o incidente que aconteceu em dezembro e o vazamento que foi notificado lá em janeiro. Então, tem situações assim que acabam acontecendo. Acho que abrangente é isso. Alessandra? Tem aquele recorte que você mostra lá, só para a gente dar um drill down ali, né? O que é ransomware? Dentro desse, tem aquele slide que é só dos ataques que foram ransomware. Vamos seguir aqui. Então, a gente seguindo, temos um outro infográfico somente com incidentes que aconteceram no Brasil nesses 3 meses. Então, a gente pode observar uma série de situações voltadas a órgãos do governo, que aqui aparecem bastante. Seguindo também com a parte de ransomware. Então, conforme a Alessandra comentou. Então, aqui a gente tem uma série de empresas que tiveram esse incidente causado por um grupo ransomware, cuja, na mídia, como a gente fala, o uso de OSINT nas publicações que foram feitas, foi confirmado que foi um grupo ransomware. Então, há casos onde o grupo acaba publicando essa informação na Deep Dark Web, mas a gente não acaba tendo a publicação por uma mídia confiável. Então, a gente não traz esse assunto aqui para essa timeline. Eu estou olhando aqui, esse aqui é só com vazamento de dados pessoais, né? Que além a gente faz um recorte ali ransom e a gente faz um recorte de vazamento de dados pessoais, porque às vezes nem sempre o ransomware vaza, né? Agora eles aprenderam outra modalidade, ele ataca, ele exfiltra e aí ele pede o resgate para devolver. E aí depois ele vem com outro pedido, né? Quer dizer assim, ó, eu vou publicar isso que eu extraí de você. Então, ele tenta extorquir em 2 tempos, de 2 maneiras, né? Ou seja, ele está tentando multiplicar aí a renda, né, do negócio. Dizer assim, não. Esse negócio de só criptografar e devolver para o cara já não está ficando manjado, né? O dinheiro não está, não. Vamos dobrar a meta, né? Vamos dobrar a meta. Vamos fazer o seguinte: a gente filtra o dado, a gente criptografa, a gente vende para devolver o acesso para ele, mas também depois a gente negocia o dado. E aí, às vezes, eles também estão negociando o dado porque eles descobriram que, assim, às vezes a empresa diz, tá, não vou pagar. E ele diz assim, tá, então eu vou publicar. E aí é meio que aquele jogo de blefe, né? Tá bom, publica o que você tem. Vamos ver se você tem alguma coisa e publique o que você tem, que eu vou correr o risco. E tem empresa que não adota essa postura, diz, não, tá bom, eu pago, porque não faço ideia do que vai sair, prefiro evitar isso do que uma multa ou do que uma exposição de ter que vir à mídia me explicar, a CVM, ao órgão regulador X, enfim. E aí, quando a gente olha para isso, a gente entende que a gente continua repetindo erros, né? Olhando aqui, pegando aqui o slide, olhando para 2023, cara, olha só 2023 a quantidade, né? O compilado geral, né? Foi bastante coisa, né? Esse mês de maio aqui, quando a gente olha aqui, cara, quase não deu. Maio, março, aliás, maio, março aqui, abril recuou, mas aí maio veio gigante, aí junho deu uma recuada, julho veio gigante, aí você vê aqui em agosto parece que recuou, agosto, setembro, aí outubro já deu uma esticadinha, novembro, e mesmo em dezembro a gente ficou até, como eu disse, até o dia 31 tinha Kinder Ovo, né? Tinha uma surpresa para sair. E aí, Marcos, o que você tem para me falar desse cenário? Lembrando que dessa quantidade toda, né, quando a gente olha o mundo, aí tem um recorte menor Brasil. O que você pode falar para a gente? Olhando desses do Brasil, a gente também olha essa questão do comprometimento de dados pessoais, que aí é o único momento em que qualquer empresa tem a obrigação de comunicar para a questão da LGPD, já quando a gente fala de um ataque de ransomware, enquanto não, entre aspas,
vazar dados pessoais, as empresas só vão comunicar se ela tiver um regulador que obrigue, senão elas vão tentar de todas as maneiras camuflar, né, esconder. Nesse caso, quando a gente começa a olhar, uma das coisas que mais me deixa indignado é que o pessoal não tem a mínima noção do que tipo de dados são vazados. Então ele não tem a mínima segurança, não tem o mínimo controle de saber qual foi o servidor que foi atacado, por exemplo. Se foi um servidor de só com código ou se foi um servidor de banco de dados ali com dados relevantes. Então, e além disso, o cara não tem uma criptografia, não tem um ofuscador de código, alguma coisa do gênero ali também implantado, são coisas que não são tão caras. Porque se implantar ali, beleza, colocar um AF, colocar mais barreiras, sai mais caro. Mas, pô, criptografia é uma coisa padrão, default, todo desenvolvedor deveria saber fazer. Você separar ali, servidor de aplicação, de banco de dados, você não sabe o mínimo disso, que você tem que correr o risco de pagar o resgate ou de sair na mídia, dados pessoais, aí vai LGPD, órgão regulador. Então, isso é o que me deixa mais indignado quando eu começo a olhar. O pessoal não tem essa mínima separação, né? E não é um custo tão alto. Não, e o que me deixa indignada é que quando a gente olha para cá, né, ransomware, né, repercussão na mídia. Aí você olha aqui, basicamente, só empresa da iniciativa privada, né? Você não está vendo aqui nenhuma da iniciativa pública. Em compensação, quando você vem aqui vazamento de dados, em teoria, aqui também só está aparecendo iniciativa privada. Sabe o que me chama a atenção? É isso aqui, ó. Quando a gente olha para o Brasil, olha a quantidade de infraestrutura pública que está sendo atacada, mas não foi ransomware. Por outro lado, eles não falam de vazamento de dado pessoal. E aí vamos fazer a análise aqui, né? Eu tenho aqui a CBF. Que dados pessoais ela pode conter ali? Eu tenho, tudo bem, ela não é exatamente uma iniciativa pública, mas tem aqui Governo do Paraná, né? TRE Paraná. Tem um outro governo aqui que eu não consigo ler, acho que é do Rio Grande do Sul, é Mato Grosso do Sul aqui. Tem a da Paraíba, tem a Paraíba aqui. Marechal Floriano. Cara, quando eu olho para isso, eu penso assim, certeza que tem dado pessoal. Mas com certeza, não tenha dúvida quanto a isso. Certeza que tem dado pessoal. Por que a gente, primeiro, por que eles não divulgaram que vazou dado pessoal? Porque aí a gente volta para a fraude lá que o Tramontina estava comentando o caso. Quer dizer, é desses vazamentos aqui, desse poder público, que a gente está alimentando vários fraudadores. É desse dadinho aqui que vaza ali, uma CNH, né, uma fotozinha, um endereço, um CPF, uma data de nascimento daqui, um endereço dali, um nome, um e-mail daqui, junta com outro negócio. Quando você vê, o cara tem dossiês completos de N pessoas, porque ele só foi pescando, né? Pescou um pouco desse vazamento de uma prefeitura daqui, de um tribunal não sei das quantas dali, de uma secretaria de fazenda de não sei o que dali, quando vê, o cara já tem lá pelo menos assim, 20, vamos ser mais modernos, 20 pessoas que dizem assim, deixa eu ver, vou ver aqui quem tem cara de que dá para aplicar um golpe para levar um dinheiro bacana. Bora ver aqui qual desses perfis. Até uma coisa que você já comentou, Alessandra, que eu acho engraçado, você vê essa questão de prefeituras ali o cara vai ter nome completo, CPF, data de nascimento. Acessar o Bacen. No mínimo. Mas com isso já vai Bacen, o cara já consegue entrar ali no próprio LGPD ali de pessoa física, né? Imposto de renda. Então começa a pegar coisas ali, você começa a ver valores ali onde você vai conseguir filtrar melhor o golpe, né? Ver onde você vai fazer o phishing, ver se você vai fazer ligação, dependendo da idade, né? Se tem o data de nascimento. Então, diversos golpes de poucos dados, né? Vamos dizer assim. Exatamente. A gente tem que lembrar, olhando um pouco do passado, janeiro de 2021, teve aquele volume de 200 e poucos milhões de CPFs que foram vazados. De lá para cá, alguém mudou de CPF? Não. Então eu tenho uma chave primária. Eu consigo, a partir do CPF, um monte de informações. E aí eu vou juntando redes sociais, aí eu notei o e-mail.
Esse e-mail, a pessoa utiliza o mesmo e-mail para N plataformas, seja para trabalho, seja para outras atividades. E a senha, que acontece diversos... A senha é uma diferente para cada serviço, recurso. Ela tem um gerenciador de senhas que cria uma senha complexa, ou é aquela senha famosa 1, 2, 3, 4, 5, 6? Porque Ou aquela aí... senha que é a mistura do nome da mulher, do filho, enfim, né? Que ele também usa ali para tudo, para o trabalho, para, enfim. Exatamente. Esse volume de informações que os cybercriminosos têm, ele consegue ir alimentando. Então, muitas vezes eu tenho CPF, nome, nível de parentesco, porque às vezes a pessoa faz questão de colocar na rede social, eu sou parente de 20 e tantas pessoas. E aí começa a associar. E aí, juntando esses fatos, você identifica o número do telefone que ele tem, outras informações a mais, e isso se torna muito fácil na hora de aplicar um golpe. Olha, eu vou aplicar um golpe aqui para o Paulo. Tá, mas eu já sei quais são os parentes dele. Peraí, vamos descobrir o telefone desses caras e batata. Eu consigo chegar já com toda a informação a respeito do Paulo. É algo extremamente fácil para fazer uso de engenharia social. Então, muitas vezes, quando a gente olha para conscientização lá na ponta, o que eu devo passar de treinamento não é somente segurança em si, é um código de conduta para aquele link vida privada com a vida pessoal e tudo junto unificado para garantir uma saúde digital, digamos assim, melhor. Sim. Até pegar um gancho que você estava falando aí, Paulo, você falou da questão da senha, né, do cofre de senha, se a pessoa tem um gerador ali complexo, mas muitas vezes a pessoa fala, não, não preciso, eu tenho um duplo fator. Só que, cara, o duplo fator SMS hoje em dia, se você não usa um aplicativo mesmo, uma aplicação para fazer o 2FA ali, não adianta de nada. Pode jogar fora, porque hoje mesmo fui feito uma tentativa aqui de clone no WhatsApp. Eu tô aqui não sei quantos mil quilômetros e tentaram clonar meu número. Tem o duplo fator, é SMS, e roubaram meu número aí do Brasil. Não tenho nem como recuperar. Então, isso já prova que o duplo fator via SMS também é uma outra bobeira que o pessoal acaba acreditando muito. E o pessoal que tá fazendo os ataques não estão nem aí, né? E aí, o que você acha que melhora isso, Marcos? Aí, assim, a gente já viu o apocalipse aí. Ransomware continua acontecendo. Ou seja, onde é que essa segurança está falhando? O que as empresas não estão atendendo? Por exemplo, tem um aí do ano passado que é o Fleury, né, Paulo? Que o Fleury acho que foi em maio do ano passado. Quer dizer, o Fleury não é novo na história, ele é recorrente e no mesmo problema. Tipo assim, cara, ele tomou a primeira, não aprendeu, tomou a segunda, a pergunta é, será que agora aprendeu? Ah, com certeza não. Uma das coisas que eu vejo muito, até quando eu estava mais ali vinculado com o vendor, é que o pessoal tem uma preocupação grande em estar em compliance, mas não quer gastar para isso. Então, ou seja, um investimento que segurança, que eu costumo falar que o pessoal acha que é um gasto, então eles acham que estão gastando muito com segurança, não investem o necessário e muitas vezes falta treinamento ali, capacitação. Acho que se tivesse um maior investimento em capacitação, diminuiria bastante isso. E, óbvio, investimento em ferramentas ali, uma boa aplicação também garante uma melhor segurança, né? Configurações, mas acho que educação hoje é o pilar que eu colocaria ali que está faltando para a gente começar a garantir um pouco mais, né? Seria começar por aí, né? Por esse ponto. Voltando de novo à questão da autenticação multifator, né? A gente sabe que, por exemplo, eu estava essa semana discutindo com um cliente, né? E falou assim: ah, mas por que a plataforma do fornecedor é insegura se ele usa SSL e HTTPS? Aí a gente volta para a história, né? Voltamos aos conceitos. Vou te contar, amigo. Criptografia em trânsito, ou seja, enquanto você está comunicando, o client serve ali entre o portal dele e o servidor dele, está encriptado, HTTPS, SSL. Mas, se você pegar esse certificado digital, desencriptar ou interceptar isso aqui e pegar a chave, você desencripta. Ou seja, a autenticação, se tu estiver passando um login de usuário e senha, se eu não estiver usando uma criptografia de autenticação, você vai ver. Se eu quebrar
né, a criptografia da comunicação SSL e TLS, eu vejo o que está passando. Sim, até eu tava brincando com o pessoal de exploit ali, fazendo um CTFzinho. Tem uma vulnerabilidade, todo mundo conhece no WordPress, isso aí não é novidade para ninguém, mas o WordPress, ele trafega ali os dados sem criptografia nenhuma. Então, se tu pegar, colocar usuário e senha, clicar no botão login, você vai ver o request lá com o seu login e senha passando. Então não precisa nem ser um mágico ali para poder fazer essa captura, né? Então é complicado. Eu vi isso acontecendo muito. Ou muitas vezes com o próprio phishing. A pessoa Sim. está tão preocupada em fazer determinada atividade que ela recebeu um e-mail, um SMS, um comunicado, ela preenche isso aqui nesse determinado link. Se ela usa uma ferramenta para gerenciamento de senhas, ele só vai autenticar, inserir os dados do usuário e senha, se o domínio for aquele cadastrado. Se o domínio for um outro, porque a pessoa clonou a página principal para fazer a captura do primeiro login, o que acontece? Isso não vai ser inserido o usuário e senha. Então, tu tem ali a proteção, tu já facilita a vida. Às vezes a pessoa está preocupada ou ela vai clicar no link, mas alguém chamou, distraiu ela, pronto, perdeu a linha de raciocínio, clicou, digitou, já era. Sim, e até um ponto legal, assim, tem muita ferramenta. A Carpass, que tem uma ferramenta boa de gestão de senha. A gente tem o Passbolt, que é free, então se você faz ali o on-premise, você consegue ele de maneira free e tem essa garantia, né? Se não é o mesmo domínio, ele não vai nem tentar colocar sua senha. Então isso é uma coisa que é bem lembrado e vale a pena o pessoal saber. E também você tem uma proteção de e-mail, né? Essa questão de phishing, querendo ou não, ainda é o que o pessoal mais utiliza e o que tem mais efeito. Então tem o phishing, vishing, smishing, por aí vai, esses termos aí. Essa galera acaba usando muito. E se tu não tem um e-mail ali, se tu não tem uma configuração boa de anti-spam, anti-malware ali para e-mail, uma solução ali que consegue filtrar isso, cara, a chance de você cair é muito maior do que já é naturalmente. Muito maior. Eu, por exemplo, hoje aqui na Alemanha, né, eu uso tanto o Passbolt para poder fazer minhas senhas aqui, como eu tenho o 2FA físico, até pegar aqui, que acho que vale a pena mostrar pro pessoal, que é um YubiKey. Então ele é um duplo fator aqui em hardware, onde fica no USB. Eu tenho que colocar minha digital, então me garante um pouco mais de segurança. Então, são alternativas que a gente tem acabar adotando para tentar sair fora desse pessoal malicioso, né? Tentativa sempre vai haver. Enquanto o mundo existir, vai ter pessoal tentando trazer esse tipo de coisa pra gente, né? Tem uma parte interessante nisso, né? Porque a gente estava discutindo assim, é um jogo de gato e rato, mas isso também dá trabalho pra gente, né? Porque assim, também se fosse tudo na paz, né? Olha, todo mundo respeita a lei, a norma, o bom senso e tal, então ia ser um marasmo, né? A nossa vida é animada porque tem sempre um querendo ser mais esperto, que todo mundo diz assim, trabalhava ou não. Eu vou fazer um malware aqui, e vou dar um jeito de distribuir ele, seja por phishing, por SMS, por grupo do WhatsApp da família, e aí a gente vai para as técnicas, né? As pessoas não estão, parece que muito familiarizadas, que não necessariamente, às vezes tem imagem, né? Eu posso embedar códigos maliciosos em imagens, né? O que a gente chama de esteanografia, né? Ao mesmo tempo que eu uso uma imagem para encriptar dados que eu não queria que alguém lesse, eu posso embedar hoje num QR Code, que quando o cara lê, ele pensa que está descarregando. Eu digo porque eu faço muito isso, tá? Você falou da ferramenta da Kaspersky. Toda vez que eu chego no restaurante, cara, é uma eterna vigilância ali, né? O cara tá lá com a história do QR Legal. Code, eu pá, aí eu, não, peraí, leitor seguro de QR Code. Por quê? Porque ele escaneia o QR Code, ele vai ver se, né, que aquele negócio quer descarregar realmente o cardápio do restaurante, do lugar que eu tô, ou o tutorial, às vezes tu tá num tour, né, quando você viaja, tem muito lugar que você escaneia
e aí começa o audiovisual do tour que você vai fazer, uma explicação do lugar e tal. Então, essa é uma coisa que eu me policio constantemente. Pô, vou ler uma QR Code. Não, peraí, deixa eu abrir a ferramenta e pegar o leitor seguro de QR Code, porque nessa leitura do QR Code já teve ataques, né? Eu acho que a gente não listou isso aqui, mas já tem algumas notícias, se vocês procurarem, de gente, inclusive para chegar nessa parte de engenharia social. O que o cara faz? Embeda o código nesse QR Code, na verdade não é no QR Code, é que o QR Code vai acessar um determinado arquivo, normalmente um PDF ou às vezes um link de internet para acessar o menu de algum lugar. Nessa hora, a troca da comunicação, a história do SSL, dane-se o SSL nessa hora, a comunicação doesn't matter. O que importa é que nessa comunicação eu vou descarregar código, né, para executar a página ou para abrir o PDF. E nessa hora que eu descarrego, veio o presente de grego no meio e se instala ali no seu celular, no seu computador, no tablet, enfim, normalmente pensando quando a gente sai é no celular. E aí a gente volta de novo à questão da segurança. O que está no celular? Tudo, né? O banco, o e-mail da empresa, o seu e-mail pessoal, as suas redes sociais, tudo. A sua vida inteira está no celular. E se o cara descarregou ali pelo QR Code, é assim que ele sabe onde o dono da empresa trabalha, faz. Cara, e aí as pessoas acham que engenharia social é só ficar mandando e-mail ou SMS e linkzinho para o grupo da família para ver se alguém clica e cai, não. A engenharia social, o cara sabe onde quem tem dinheiro frequenta, vai lá, embeda o código malicioso naquilo, grampeia o telefone do cara sem ele saber, e depois, né, extrai lá senhas, credenciais, enfim, whatever, porque hoje está tudo ali. Olha o tamanho, né, da superfície de ataque, como a gente ampliou ela com a questão do mobile, né, do corporativo e o pessoal tá junto, né, e do BioD, né, e ao mesmo tempo com a questão da mobilidade, assim, a gente, poxa, é legal porque o cardápio, o QR Code é mais rápido para trocar, não tem que imprimir, não gasta papel, as pessoas não ficam lá pegando e contaminando por causa, né, da época da pandemia, enfim, uma série de coisas, mas por outro lado ele traz uma série de novos desafios, né? Como é que eu vou garantir que esse código ele realmente é seguro? Como é que eu vou garantir que isso não está trazendo uma coisa ruim para a empresa, né? E aí me fala aí, Marcos e Paulo, o que vocês acham? Por exemplo, até pegando esse golpe aí dos 25 milhões lá, será que esse cara já, além do phishing, será que ele já não seguia o cara, não stalkeou ele para saber assim, beleza, quem são as pessoas que eu tenho que simular nessa reunião para que esse cara me faça essa transferência e não duvide da veracidade da situação que eu montei aqui. Zé, com o meu ponto de vista, né? Eu acho que esse cara pode até ser alguém ali da própria empresa, ou alguém que trabalha junto ali, ou esteja do lado da pessoa, que já tá com esse plano, estava com o plano há muito tempo, né? Porque assim, cara, você pegar um computador, emular não sei quantas pessoas, fazer uma reunião de hora ali, ficar 1 hora ali dentro, conversando, falando termos que a pessoa vai reconhecer, nome de departamento, valores e tudo, você tem que conhecer muito bem. Isso aí não foi só um vazamentozinho, alguma coisa. Você tem que ter estudado aquela pessoa, aquela visão, saber os privilégios dela, acho que é o principal, né? Saber as contas que ela teria acesso, se teria o valor ali adequado, porque você poderia jogar um valor que a pessoa não tem acesso, então já quebraria o golpe, né? Já iria ter desconfiança. Então, você pegar o valor que ela teria acesso, se é alguma coisa já de rotina, né, que acontece com frequência. Então, eu acho que muito provavelmente seria um insider ali trabalhando com essa parte de engenharia social, né? É o que passa na minha cabeça, é o que poderia ser mais próximo. Ou a gente tem aquele outro, né? Vou botar mais um pouquinho da pimenta no causante do Tramontina. Eu vou dizer a história. A gente viu, tô no TDC ontem e hoje, né? Do AI Summit aqui. E aí, o que a gente viu? A história de
funcionários descontentes e descontente por N motivos, seja financeiro, seja do ambiente, seja do whatever, vendendo credenciais. Exatamente. Isso era uma das ações que o grupo Lockbit fazia bastante. Ele subornava funcionários por já ter feito uma engenharia, já ter identificado que a pessoa ou ganhava pouco, ou fazia determinada ação para que ela comercializasse credenciais. E aí, com acesso a isso, você tinha acesso a N outras informações a mais lá dentro da empresa, seja de acordo com o nível que a pessoa tinha ou simplesmente para poder evoluir, né? Fazer o mapeamento do ambiente que você queria fazer o furto lá de informações. Então, você conseguia expandir consideravelmente as informações, porque se a gente observar uma série de reportagens que a gente tem no mercado, os ataques, eles não são de hoje para amanhã. Os criminosos entram hoje e ficam meses lá dentro, mapeando, identificando, coletando informações. A partir do momento que eu vou fazer a aplicação do Ransom, eu vou fazer uma ação mais específica do furto, é porque eu já tenho a clareza que essas informações foram coletadas, eu consigo aplicar, como a Alessandra comentou antes, outro golpe futuro. Por quê? Porque o mapeamento se tornou bem fácil e a clareza do ambiente se tornou, porque, como comentou o Marcos antes, muitas vezes a empresa ela não tem um inventário detalhado lá do ambiente, eu tenho rotatividade de funcionários, às vezes o simples processo de contratação e demissão, alguém esqueceu de tirar a senha dessa pessoa, ou tirar aquele recurso, demorou um pouquinho, passou para um colega, nesse meio tempo aí, é o suficiente para o cybercriminoso, porque ele já está dentro da empresa, ele está só aperfeiçoando lá o ataque. Então, como a Alessandra comentou antes, a questão muitas vezes, usando o exemplo do QR Code, se vocês procurarem, há uma reportagem de uma cliente que ela bateu uma foto do QR Code do restaurante enquanto ela estava jantando, e essa situação, outras pessoas geraram compras em cima daquele QR Code, e o que gerou um pedido de 300 mil reais num determinado restaurante. Então, imagina, você vai pagar lá, e aquele susto. Então, muitas vezes, a gente tem que lembrar que o conceito de transformação digital, seja para a empresa ou a nossa exposição no ambiente virtual, eu tenho que tomar uma série de cuidados que antes eu só tomava fisicamente como perímetro, mas eu estou em ambiente virtual. Perímetro não existe. O Marcos lá da Alemanha, ele pode fazer uma ação como se estivesse aqui do meu lado. Então, essas preocupações que eu tenho que ter. Até aproveitando, Paulo, isso que você falou, né? Lembrou muito bem desse caso do QR Code. É até uma instrução quando o pessoal para não postar foto de crachá em redes sociais, né? Acontece muito. Então, para o cybercriminoso ele tendo ali o formato do seu crachá, foto, cor, fazer uma réplica ali é fácil, né? E a engenharia social você usa disso, né? Da boa vontade dos outros para poder se infiltrar. Então, tô aqui o crachá, tal, passou, não tá passando, a pessoa libera o acesso e vai embora. Consigo acesso físico, né? Então, lembrar pro pessoal, nunca postar nada ali de informações pessoais. Já teve caso de ver o cara postando foto do passaporte, passagem aérea no rede social e normalmente eu dou uma bronquinha ali. Eu não acho isso bacana e a porta aberta o pessoal ia aprontar bastante, né? Então, até bom ter trazido esse caso. Cuidado com essa história de postar passaporte em rede social e você está indo para um país que exige determinadas documentações, tipo visto, e você chegar lá, alguém ter aprontado na rede, você chegar lá e ser deportado, né? Também já tem umas histórias interessantes sobre isso. Então, cuidado realmente com que tipo de foto você vai postar na rede social, que teve uma história assim, num programa desse de TV eu estava assistindo. Alguém postou alguma coisa na rede, pá, tô indo, não sei o quê, e aí uma imigração pegou e disse, opa, pegou? Não, volta. No mesmo pé que chegou, volta. Então, cuidado, porque às vezes também, assim como pode ser um golpe, isso pode prejudicar até a tua viagem, né?
dependendo da foto, do que você postou e tal, é muito cuidado. Paulo e Marcos, me digam aí, o que vocês elencariam assim? Cara, quais foram, na visão de vocês, as principais causas raiz, vamos dizer assim, desse ataque, além do ransom? O que vocês elencam assim, cara, falhas pelo tipo de ataque, né, pela essa quantidade de ataque, pelo esse tipo de ataque, seja de ransomware, seja com vazamento de dados pessoais, enfim, quais são os pontos chaves que vocês acham que as empresas continuam falhando, né, ponto A, B, C, D, E, F, enfim, e o que vocês acham que é necessário, né, para endereçar cada ponto desses? Assim, tipo, cara, para o ponto A, a empresa está falhando, por exemplo, gestão de múltiplo fator de acesso, né, mas de múltiplo fator seguro, não de um múltiplo fator que todo mundo já sabe que é suscetível, que é SMS e o outro é e-mail. Apesar do e-mail ser um pouco mais difícil, mas essa história de mandar via SMS ou via e-mail, o e-mail, acho que uma saída, já dando aqui um spoiler, é o que eu já vi algumas empresas adotarem, é assim, ele te manda um token por SMS, outro token por e-mail, e tem tempo, ele expira. Se você não realizar a ação em X segundos, X minutos, game over. Vai ter que entrar de novo lá e pedir de novo. Já que esse é o meio que você tem, então, pelo menos, tente usar ele de uma maneira mais segura, né? De uma maneira que dê para gerar menos impacto para o titular, para o usuário. Ah, expira. Pô, beleza, expirou o token, ótimo. O que vocês me dizem aí, assim, cara, olhando para esses incidentes, os pontos de dor-chave que eu vejo esse, eu acho que a melhor forma de endereçar é essa SS. Eu vou pegar aqui e começar um pouquinho. Acho que uma das coisas que eu começaria aqui tem um custo um pouco menor, mas que já ajudaria muito, que as empresas não vejo fazendo costumeiramente, de maneira fácil aí no Brasil, principalmente, aqui fora também, tá? É implantar o sistema de password management. Então, qualquer um deles, para você usar pelo menos internamente, então, para você mitigar ali o acesso de qualquer invasor ali, suas aplicações internas ou aquelas que têm maior valor de negócio. Acho que é um valor infime, muito barato, ou custo zero se você tiver um premises para utilizar internamente. Um treinamento de cibersegurança ali, pessoal, falando da importância do phishing, como olhar isso, como jogar para spam, ter uma ferramenta ali de e-mail que ajude a controlar isso e dar um treinamento adequado pessoal, seja desde lá do pessoal que faz a parte de limpeza da empresa até o nível de CEO. Acho que é importante. Até porque eu já tive caso de pessoal colocando um post-it no monitor com senha e a pessoa da limpeza vendo aquilo ali, e dependendo, se a pessoa tem um pouco mais de conhecimento, ela já consegue fazer um estrago dentro da companhia, né? Então, acho que um treinamento desse seria bem adequado. Eu também não vejo o pessoal colocando muito, no máximo dando um papelzinho o pessoal ler, e a gente sabe que o pessoal acaba não lendo, né? Só olha as imagens e joga fora. E um outro ponto que também tem um custo baixo para ser implementado é o honeypot, né? A gente fala pouco dele, mas você tem uma infraestrutura ali, não que seja um servidor menor, mas simulando sua infraestrutura real, você vai conseguir ali, pelo menos, capturar ali algumas tentativas, né? Então, acho que um sistema de honeypotting ali vai ajudar bastante e pode ou não trazer, né? Depende de como você configurar, mas pelo menos você consegue ali ter dar uma dúvida para o invasor ali, para o cybercriminoso. Ele vai ter que pensar um pouco mais. Pode ser que nessa dificuldade ele vá para outro lugar e não vá para sua empresa, né? Você dificultou ali com um step a mais. Então, acho que esses 3 steps ali são os meus principais, que eu colocaria mais grana, e depois começaria com ferramentas ativas, né? Então, colocando um bom AF para uma proteção, um bom sistema de endpoint, se eu trabalho com muitas aplicações, um sistema de SASH, SCA, um DASH também. Então, começar a trabalhar com essas ferramentas são um pouco mais caras, mas são seguranças ativas, que eu vou estar sempre escaneando e monitorando meu ambiente, né? Acho que eu faria mais ou menos esse meu mapinha mental aqui para começar a mitigar, né? E você, Tramontina, diga aí. Excelentes apontamentos, Marcos. Eu vou usar o gancho do treinamento que você comentou.
Porque muitas vezes a gente está falando aqui de incidentes, e incidente é algo que já ocorreu, então eu tenho que tomar uma medida reativa para evitar que isso se torne um problema recorrente no meu negócio. Então, muitas vezes a gente observa que as empresas, elas fizeram um mapeamento de riscos. Bom, agora startei meu projeto, eu sei as minhas priorizações. Compreendido isso, elas começam a agir com esses planos, tendo eles documentados, atualizados, porém, nem sempre é feito o teste. Por quê? Porque isso precisa envolver uma série de equipes, seja interna, seja terceiros, para pôr a mão na massa e sentir a dor realmente, antes de que isso seja feito por um agente externo. Então, o uso do treinamento para esse teste, seja ele de um processo de restauração, do backup, digamos, algo mais básico, que todo mundo executa essa ação, para que todo mundo esteja ciente. Bom, agora eu tenho um plano de escalonamento para todas as ações. Eu vou ter que envolver o DBA da empresa X, a empresa de infraestrutura, a empresa de segurança, minhas equipes internas e os responsáveis do setor para dar o feedback que aquele processo, que aquela solução voltou a funcionar. Então, saber exatamente quando um entra, quando o outro sai, para ter uma organização, e caso o incidente ocorra, isso não se torne uma crise, algo grave que comprometa, porque deu problema no negócio, se eu tenho uma governança bem estabelecida, eu consigo retornar a minha operação no menor prazo de tempo. Então, esse é um dos pontos que eu diria que é o principal, tudo e todas as ações que o Marcos trouxe aí, porque acredito que ele foi extremamente abrangente e bem colocado. Eu olhando para a norma, né, pensando nos controles ISO e olhando para esses incidentes, eu digo, primeiro, o teu processo de gestão de incidentes falhou, né? Ele já falhou. E aí, dentro do teu processo de gestão de incidentes, para mim, pelo menos dois ou três macro etapas aí, quando a gente fala, né, de um processo, de um ciclo de gestão de incidentes, falhou. Identificação já falhou, já deu ruim, já tem um problema aqui, ou no SOC, ou no MSS, MSPM, enfim, no meu, alguma coisa, meu Tritintel, ou eu não tenho, ou não está funcionando, né, então, já falhou aqui, já falhou, provavelmente, a minha triagem e análise para conter esse incidente, porque já vazou, fica na mídia. Então, eu tenho que olhar para o meu ciclo de gestão de incidentes e ver que macro etapas ali, pensando no modelo nicho, ou até no modelo 27035 da ISO, né, de gestão de incidentes, o que falhou. Além do meu processo de gestão de incidente, eu acredito que falhou, quando a gente olha para ransomware, aquela parte de gestão de configuração, né, pô, cara, gestão de configuração, entenda, gestão de vulnerabilidades também, né, um processo de gestão de vulnerabilidade, gestão de configuração, porque, mas por que você está falando de gestão de configuração? Porque, às vezes, o cara até tem um endpoint, não importa se é um freeware, se é um pago ou não, mas, às vezes, o processo de gestão de configuração, no sentido de atualização dos patches, não está aplicado. Às vezes, essa proteção do endpoint vai falhar, porque está desatualizado. Então, falha a gestão de atualização, gestão de configuração, falha o processo de gestão de incidente. Às vezes, aqui, quando a gente está olhando isso com vazamento de dados, provavelmente, além de tudo isso, meu processo de gestão de identidade e acesso deve ter falhado também. Muito provavelmente, né? E não está bem segregado meus ambientes ou meus perfis de acesso. E aí, por isso, a pessoa conseguiu. O meu processo, pensando aqui de proteção de dados, né, pensando já nesse novo formato da ISO, que ela agrupou 4 macro, né, etapas, ou 4 macro processos, e aí ela agrupou 98 controles, né, ela saiu do 114 para 98 e dividiu em 4, né, como eu falei, o treat, incidentes, configuração, atualização, patches, senha, né, gestão de identidade e acesso, criptografia. E aí tem muita gente que pergunta isso para mim assim, pô, eu trabalhei numa empresa de SaaS, e aí eu me lembro, por que a criptografia do banco não estava ativa? Mas é porque o banco tá não sei o quê, porque vai onerar a aplicação. Então, filho, Design Partners, desenvolvimento seguro, volta lá
vê como você está escrevendo essa aplicação, vê que drive você está usando do banco, vê que versão você pode melhorar do banco e bota a criptografia. Tenta fazer um equilíbrio disso, mas eu não posso, só em nome da performance, sacrificar a segurança dessa maneira, de não criptografar o banco, porque a aplicação não vai render. Não, você vai ter que encontrar um equilíbrio, ou de não usar uma criptografia de autenticação, porque, sei lá, a galera não sabe implementar. Ou até ele usa um OAuth, mas ele não faz o que o Marco falou, ele não usa o obfuscador na hora de gerar log. Então, o que que falha aqui? Meu processo de desenvolvimento seguro falha. Se eu forneço software, então provavelmente, além de todos esses processos, meu processo de desenvolvimento seguro falhou. Até pegar esse ganchinho que você está dando aí, Alessandro. Você falou bem, o processo já está quebrado, já está errado ali. Então o cara tem que voltar ali para a pranchetinha e começar a pensar na modelagem e ameaça. Então vamos voltar ali para o threat model, vamos começar a pegar vamos começar pelo básico, pegar um stride ali, começar a anotar. Tem até uma discussão que eu tenho com alguns amigos meus, quando colocar segurança? Na minha visão, a segurança tem que ser um requisito ali de software mesmo, já tem que estar junto. Além dos requisitos funcionais, você tem que ter os requisitos de segurança juntos. Mas empresas maiores falam, cara, não dá, tem que ser separado porque precisa implementar. Então, é uma discussão que a gente pode até ter mais pra frente sobre isso. Quando colocar os requisitos de segurança? Em que momento, né? Junto com os requisitos funcionais, junto com os requisitos técnicos ali? Ou eu tenho que fazer realmente separado, pensar na modelagem de ameaças de uma maneira um pouco diferente? Em teoria, quando eu falo que eu legal. faço by design, né? Em teoria, se eu digo que eu faço security by design, eu dou desenho, tenho que vir. E aí, pensando numa pessoa que estudou qualidade de código, estuda qualidade de software, perdão, que foi QA, segurança, quando a gente fala de qualidade de software, ela é requisito não funcional. E aí, talvez por isso a pessoa vê assim, requisito funcional, que é para funcionar. Aí ele bota lá toda a regra de negócio e tal, tempo de resposta, performance, tá bacana. Requisito não funcional, não é importante. Essa é a discussão que a gente tem que entrar. Não sei se nesse episódio, mas no próximo, mas acho que é uma coisa legal. Aí o cara vê não funcional. Ah, não atrapalha a funcionalidade. Não, a segurança atrapalha a funcionalidade, cara. De verdade, se der um incidente aqui e vazar, como que é? Como que ela não vai ser funcional? Cara, se você for chamado aqui por um incidente desse da autoridade, multar você é o menor dos seus problemas. O problema é a autoridade dizer para você assim, então, seu banco de dados, sua base, está bloqueada até você se adequar. Imagina isso para uma empresa. Acabou. Credibilidade, reputação dela, fora o que ela vai gastar aí para poder se adequar às normas novamente, mas só se declarar uma falência, né? Começar uma empresa dependendo nova. Dependendo da empresa. E aí, imagina se essa empresa tem regulador. Começa a entrar num patamar que é muito maior do que o pessoal pensa, né? Aí aquele pequeno investimento que ele ia fazer antes se torna um enorme custo. Então o custo dele agora está invertido, né? Isso que é engraçado. Ele diz assim, a ferramenta, quando ele vai comparar assim, cara, a ferramenta, sei lá, eu defini um processo, treinar e botar uma ferramenta para gerenciar isso ia me custar, ia levar tanto tempo, ia custar X. Agora, para eu pagar a multa, ter que me explicar com o cliente, quebra de contrato, às vezes que o cliente vai acionar alguma quebra ali no contrato, perda, né, desgaste desse relacionamento, às vezes até perda de cliente, imagem, reputação, valor na bolsa, etc, lá. Faz essa conta. Ela é muito desproporcional. Né? Quando a gente olha para isso, a gente diz assim, cara, o que está faltando? Eu acho que a primeira coisa que eu brinco que está faltando é boa vontade. Boa vontade no sentido de bom senso, assim, de dizer, pera, custa tanto, tá, mas como que isso me ajuda a não ter outros custos, porque no caso, multa, é um SLA que o cliente está executando porque você não cumpriu, às vezes é um contrato que você está perdendo porque você não cumpriu, é uma multa que o cliente está te cobrando porque está em contrato que você não cumpriu determinado requisito. Então, uma autoridade, um regulador, então você pensa assim, cara, pensando em todos esses custos assim,
acho que é melhor eu me planejar e começar a definir um processo, desenhar o processo, fazer um exercício com ele aqui, nem que seja manualmente, e aí depois pensar numa ferramenta para automatizar esse processo, ou fim a fim, ou pelo menos uma parte dele, né? Pensar nas habilidades das pessoas, já tenho as pessoas com essa habilidade para executar esse processo? Não tenho. Treinar, contratar, sei lá. Eu acho que, aí aqui já dando a minha tips, né, do Off the Day, aí a minha dica é, cara, antes de contratar a ferramenta, entende seu problema. Tipo, fui atacado por um ransom. O que falhou? Por que eu fui atacado por um ransom? Não é porque o cara quis me atacar, é por que eu fui atacado no sentido de pensar profissionalmente, né? Por que o meu negócio, não é eu, pessoa, né? Não é a gente, é a empresa. Por que a empresa foi atacada? O que a empresa, como empresa, né, ser inanimato aí, e estruturada em processos, pelo menos como deveria ser, não fez ou não tem que resultou nesse ataque. Tem uma coisa que eu gosto de falar, que eu brinco com o pessoal, falo, cara, assim, ser atacado uma hora você vai ser. Você tem que colocar, quanto mais camadas você colocar para dificultar a vida do atacante, é isso que vai te fazer ser atacado mais ou menos cedo. Então, coloque mais camadas. Ah, uma camada simples, igual a gente está falando aqui de muitos ataques, de incidentes, para questão do phishing. A questão do phishing tem uma coisa simples. A gente pode colocar um e-mail protection, por exemplo, que vai ter um controle vai ter um controle ali de spam. Você vai poder controlar ali e-mails recebidos, vai ter uma IA por trás. Então, você tem ferramentas ali para fazer essa parte de e-mail protection aí, você já previne muito, que o phishing é a porta de entrada, querendo ou não. Então você consegue programar, você consegue reportar incidentes, você consegue fazer levantamento, ver se sua empresa está recebendo spam, já pensando numa prevenção futura. Fala, pô, legal, se eu estou tendo muito ataque, muitas tentativas aqui de phishing, vou pensar num treinamento mais adequado. Vou focar mais ali em trazer o pessoal, fazer ele entender o que é um phishing ou não. Senão o cara vai ver aquela como aumentar o tamanho da sua lanterna e vai clicar e consecutivamente vai continuar tendo esses problemas, né? Ou então, assim, vazaram suas fotos, clique É, aqui, você está sendo traído, clique aqui. Amigo, é o seguinte, chifre é uma coisa que ou alguém vai te contar, mas tem que ser alguém de confiança, ou você vai ver. Não acredita no e-mail, não. Não acredita no e-mail, não. não Agora acredito. circulam uns golpes, né, de engenharia social, você falou nisso, muito de meio que parece porn revenge, né? Tirei fotos nossas. Você conhece a pessoa? Não. Então ignora. Nossa, quem? Quem é essa pessoa, né? Umas pessoas ameaçando. E aí a gente volta para um ponto, né? Tem gente que faz showzinho webcam e esquece, e aí tá infectado, e aí realmente alguém interceptou e começa a fazer blackmail, chantagem. Então, gente, proteção de endpoint, pelo amor de Deus, no computador de você, se você vai gostar de fazer, senão você vai cair no OnlyFans contra a sua vontade, ok? Por favor. Posso só puxar um gancho aí, Alessandra? Isso aí tem uma coisa que acontece muito aqui na Europa e acredito que vai chegar no Brasil. Normalmente ligam um pessoal de um DDD estranho para você, através do WhatsApp, ligam chamada de vídeo e normalmente tiram uma foto da sua cara, tipo, liga e desliga, tá? Muito rápido. Eles meio que pegam a sua cara e começam a chantagear. Falam que você tá fazendo videoconferência com criança, pornografia, e começam a fazer chantagens. Isso aqui é muito comum, já tentaram fazer algumas vezes aqui comigo, com minha esposa. Então, é uma coisa que eu acredito que vai chegar no Brasil logo logo. Mas aqui tem isso. Ele liga, pegou sua cara, desligou, aí começa a chantagem. Até bom você ter É lembrado disso. perigoso, é perigoso, né? Um golpe que as pessoas já têm que estar atentas. Cara, desculpa, eu não conheço esse número. E rejeita. É a sua proteção. Porque aí a gente volta lá ao golpe que o Tramontina falou. Cara, 25 milhões, o cara usou deepfake. Hoje, uma foto sua, com esse monte de dados vazados desses incidentes, uma foto sua, com esse monte de dado vazado, o cara peneirou ali, fez um perfil seu, ele entra no aplicativo de banco, filho, com deepfake, ele bota o seu rosto de máscara. Com E abre certeza. uma conta e faz um cartão, e faz empréstimo, e faz isso, e faz aquilo, e toca o terror. Até você provar, aliás, ele pode até fazer um vídeo, né, que o pessoal tem
Outra coisa que eu vejo muito, o pessoal me procura muito, é roubo de conta de rede social, né? Ah, roubaram meu Instagram, hackearam meu Instagram, meu Facebook e tal, o que eu faço, pá? E aí, por exemplo, eu tive uma colega que ela é, inclusive, de TI, só que ela não é bem exatamente da área de segurança, ela trabalha um pouco com a parte de segurança, mas ela é da área de infra, na verdade, né? Mais infraestrutura. Hackearam o Instagram dela, fizeram um vídeo dela, uma deepfake, vídeo com a voz dela. Só que você tinha, né, no nosso caso ali, aquela veia meio de perita, a pessoa que fez a perícia não concluiu, gosta ali desse negócio. Aí eu peguei e comecei a repetir o vídeo e aumentar o som. É porque a distorção era bem no comecinho e no final, que tu percebia uma leve robotizada, mas, cara, fizeram ela com a voz dela, no Instagram hackeado dela, fazendo propaganda lá de uma pirâmide de Bitcoin. Uma pessoa comum, cara, uma pessoa que trabalha num departamento de TI, só que ela trabalha no departamento de TI de uma empresa gigante. Isso Olha aí é isso. complicado, né? E justamente, pegou a carinha ali, você vai falar pro Instagram que não é você ali. Se eu tô mandando, eu tô ali, ó, online ali, ó, fazendo a captura, E aí fazendo ficou o botando nos investimento. stories, tá? O vídeo. Botando nos stories, como se ela estivesse fazendo propaganda de um investimento em Bitcoin que ia ganhar não sei o que, fazendo não sei o que. Olha isso. Isso me preocupa muito. Essa parte de IA agora, que o pessoal tá fazendo mais avançada, né? Antigamente IAzinha mais tranquilo, beleza. Mas essas mais atuais aí, com já generativo, com essa questão de deepfake, o próprio deep voice ali, tá me preocupando muito por causa disso. O número de golpes está tendendo a aumentar muito por causa disso. Aqui, eu falei, aqui na Alemanha especificamente, nem tanto, porque a gente é mais atrasado tecnologicamente nesses pontos, principalmente bancário, de golpes. Mas quando eu olho ao redor do mundo, vejo países maiores, inclusive o Brasil, isso me preocupa, porque o Brasil tem uma genialidade muito grande para golpe. Se não saiu do Brasil, saiu da Índia. É basicamente isso. Surgiu um dos Ou dois da lugares. China, né? Ou Ou da da China. China. É um dos três. Na verdade, eu estava lendo uma notícia ontem, ou foi hoje, dizendo assim, na verdade não é só a Índia, a China e o Brasil, né? A Coreia do Norte, né? E porque alguém tem que sustentar aquele regime que não é democrático, né? E adivinha, eu estava lendo dizendo que os grupos coreanos, né, de ataque de ransomware, se eu não me engano, eles lucraram, acho que 3 ou 6 bi com ataques. É Era muita isso. grana. É muita grana. Cara, olha isso. Não, é Eles surreal. levaram, abocanharam muito dinheiro, foi muito golpe. Em um Não, ano, tá? Em um ano. não, Não é tipo não, assim, é olha, eles surreal. levaram 10 anos para abocanhar não sei quantos milhões, não. Chegou na casa, se eu não me engano, acho que foi 3,1 bilhões em golpe. É surreal. É muita grana que rola nos bastidores. Eu tinha uma época que eu tava pensando em mexer um pouquinho com threat intelligence e tudo mais. Acabei não indo para esse lado, fui mais para application security. Mas durante ali o estudo, até com o pessoal ali que eu conheço, os grupos de Telegram, né? A gente vê muita conta laranja ali, muita lavagem de dinheiro. Então eu comecei a ficar com medo de entrar no Telegram. Eu falei, cara, os caras têm dados de todo mundo, daqui a pouco eu acho meu cartão aí no meio. Então, Então, o Telegram para mim se tornou um negócio ali mais para investigação, justamente porque agora eu tenho um pouco mais de medo pela abertura que ele dá para o você não precisa criminoso. mais ir para, você não precisa ir mais para Deep Web, né? Você só Não precisa ir precisa. agora para um grupo do Telegram. É basicamente isso. Então, os caras vendem tudo ali, aplicam golpe. Então, tem grupo de agiotagem, grupo para conta laranja, grupo só para boleto falso, grupo para dados cadastrais. Você manda lá o CPF, o cara te gera dados de todo mundo. Então, é E, surreal. além disso, né, quando a gente pensa nesse cenário, além de toda essa questão, você tem golpes, né? Tem o Telegram, é difícil conseguir rastrear dali, né? É Sim. muito difícil conseguir rastrear dali. E tem o Discord também, né? Discord O também tem Discord eu uns. tô meio por fora ainda. Não é uma O que eu investi Discord, muito tempo. o Discord também tem uns grupos assim que você diz assim, cara, você não precisa mais baixar um Tor para entrar na Deep Web, não, nem na Dark.
Você não precisa mais de um conector peer-to-peer, não, cara. Você entrou no Telegram ali no grupo certo, ou num servidor lá esqueci o nome, Discord. Discord lá, acabei de falar, do Discord, cara, tem para todos os gostos. Então. É só você escolher o golpe que você quer dar, que tem lá. Isso preocupa. Sim, muito. É uma das coisas que eu falo. A tecnologia vai avançando. Por mais que a gente tente correr atrás, o cybercriminoso, ele tá. Normalmente, ou ele tá igualado, ou ele tá um passo à frente. Porque o cara tem uma força de vontade para fazer algo ruim que é inacreditável. O cara, ele quer fazer, ele vai fazer. Então, a empresa, ela tem que se prevenir por causa disso. O cara quer, ele vai fazer. Não importa o tempo que vai demorar. Então, esse que é o caminho, né? O cara tem o Telegram, o cara tem o Discord, o cara tem a Deep, tem a Dark, o cara tem os conhecidos, tem os amigos. Então, o caminho ele vai achar, né? Ele pode ter um insider na empresa, pode tentar phishing. Então, o caminho ali, ele tem vários. A gente tem um só, que é tentar achar vulnerabilidades e tentar prevenir. O cara pode tentar todas elas juntas. Como que a gente vai fazer isso? Ele precisa de uma só. A gente precisa conhecer todas, né? Esse que é o problema. Exatamente, Marcos. O ponto principal que muitas vezes a gente tem que conduzir as nossas ações de forma ética. Só que muitas vezes isso acaba engessando a atividade. Agora, o cybercriminoso, o objetivo dele é o resultado, dinheiro lá, ou conseguir mais ataques, uma reputação melhor. Então, para ele não existe limite. E como a Alessandra comentou antes, os grupos conseguem gerar muito dinheiro. Agora, se eu pensar, eu tenho uma senha complexa, tá? Mas quanto complexa ela é? Porque se ele fatura um monte, qual é a dificuldade dele locar em ambiente em nuvem 20 servidores, colocar eles em cluster e colocar isso para quebrar a criptografia da senha lá com hash 5? Pronto. Em poucas horas, a um custo não tanto elevado perante esse valor exorbitante que ele teve, ele conseguiu quebrar a senha. Pronto, mais um cliente que vai gerar verba para ele. Então, essa é a situação. Então, quando a gente olha para o ambiente, um ponto que eu gostaria de trazer é que em empresas menores a gente não vê, mas em empresas maiores sim. E a gente seguiu o conceito de 3 linhas de defesa. A linha operacional, que está lá batalhando no dia a dia, mas eu tenho uma outra linha por trás que faça uma análise de risco desse ambiente e faça algumas cobranças, valide perante uma reflexão diferente aquela operação. E, claro, a terceira linha de defesa, que é a auditoria. Então, ela vai estar cobrando dos dois. Você tem várias pessoas ali com foco no mesmo resultado. Então, você tem mentes pensantes na busca da melhoria do processo. Porque quando você quer limitar custo da minha empresa, você coloca tudo numa pessoa. Aquela pessoa acaba sobrecarregando e muitas vezes ela não vai conseguir entregar o resultado ou ela vai se autoavaliar. Sim, eu trabalho 100% bem, mas será mesmo? A grande. Essa vai ser o pulo do gato aí. Vou deixar o Marcos completar. Não, isso que o Paulo falou é engraçado. Porque assim, vem do mundo do desenvolvimento, né? Tem esse background aqui em desenvolvimento e o pessoal ainda acha que MD5 é criptografia. É algo que já faz Deprecated já, né? Já tem pelo menos 10 anos que eu nem quero mais falar de MD5. É no SHA-256 para cima. E acaba tendo, né? O pessoal ainda usa muito MD5. E hoje em dia, qualquer site que você jogar ali já tem a quebra dela fácil, né? Então, Base você não precisa nem 64 de também, esforço. né? O Base MD5 64, não. Base 64. Você joga no Google, você já acha lá, cara. Isso Já. aí não dá para chamar mais nem de criptografia. Aí o cara não precisa nem clusterizar servidor, o cara só joga ali na URL, cria um TXT ali, sobe, ou faz um script ali, um CLI, ele quebra isso aí rapidamente. É ridículo. É mais para acrescentar esses pontos do Paulo, porque eu fico indignado com os MD5 da Visa, os Base 64, por aí vai, né? Aí a gente está dando alguma das causas aí desses incidentes, quando a gente vê, né? Ou seja, a pessoa está usando métodos de desenvolvimento ou ferramentas, libraries dentro desse desenvolvimento inseguro. E aí esse software está no mercado e quem está consumindo ele fica exposto a esses incidentes. Né? Seja porque é um portal web,
seja porque é uma aplicação SaaS, enfim, acaba acontecendo. Mas estamos indo aqui para o nosso limite de time aqui, e eu preciso encerrar com nossos convidados, até porque o Marcos está na Alemanha, lá já é bem mais tarde, né? E o Paulo também, senão daqui a pouco a mulher dele pode, né, reclamar que, ô, horário aqui de voltar já, né? Tem que dar atenção lá para a família. E aí eu queria pedir as considerações de vocês, né? Duas coisas. Qual é o conselho que vocês dão para as empresas, né? No sentido assim, cara, minimamente olhem para tal tema e enderecem tal tipo de controle, e o que vocês acham, aí vem o primeiro, na verdade, esse seria o segundo passo. Qual vocês acham, dado até agora essa snapshot aí, a tendência de incidentes para esse ano? O que vocês acham que vai ser a tendência? E dada essa tendência, qual é o conselho, né, que vocês dão para as empresas, a dica que vocês dão para as empresas? Cara, olha para isso e minimamente tenta adotar esse tipo de controle. Não só para as empresas, né, para empresas e para profissionais, porque lembra, a gente também como profissional, tem que estar preparado para ajudar a empresa, né? Tem que estar preparado para ajudar a empresa a se posicionar, identificar, tratar isso, enfim. Show de bola. Tem dois pontos principais. Um deles que eu sou defensor é da cultura. Então, investir em cultura de segurança na empresa. Isso é uma coisa que eu falo toda hora, eu falo para cliente, falo dentro das empresas. Investe em cultura. Se investindo em cultura, tu está garantindo uma segurança que o investimento é baixo. Então, você vai investir pouca grana ali, você vai investir pouco recurso, e você vai ter um retorno relativamente alto ali investindo em cultura. Você vai estar treinando seu pessoal. E um outro que eu pego bastante é a questão do phishing, né? Então, essa questão do phishing, pelo fato de ser a porta de entrada e de estar ali, investe num e-mail security legal, investe em treinar o pessoal sobre isso, falar mais de phishing dentro da empresa, fazer simulação de ataque é importante. Então, fazer simulações ali para você ver quem está capacitado ou não, para poder dar uma reforçada. Esse ponto, para mim, de você ter esse controle, tanto do seu pessoal, tá todo mundo direcionado no pensamento de segurança, e ter esse treinamento com a parte de e-mail, querendo ou não, é a ferramenta de enterprise que a gente mais usa ao longo do dia. Então eu fico mais tempo conectado no e-mail da empresa do que fazendo qualquer outra coisa. Eu acho que é um investimento que vem bem a calhar. E aí tem duas divisões, né? Esses dois são os principais. E se você tem uma divisão mais voltada a software, hoje, na minha visão, você tem um SCA, é mais importante até que um SAST, dependendo, tá? Até porque 50%, 70% do teu código, o seu desenvolvedor está incorporando, e está pegando bootstrap, e está pegando bibliotecas ali e jogando, e não está desenvolvendo. Então, o SCA hoje, para mim, tem essa importância. E se tu tem um viés ali mais de infraestrutura, investir num bom WAF ou num bom endpoint protection ali, para poder garantir ali uma camada mais de segurança. Então, depende de qual lado tu tá aqui da bandeira. Mas esse lado de. Eu puxo o lado da bandeira de desenvolvimento, sou daqui, vai para um bom SCA aí de mercado que você vai conseguir botar uma barreira a mais e se proteger aí, principalmente agora dos ataques de supply chain que estão virando moda, né? Então, hackativismo, entre outras coisas aí dentro dessas bibliotecas. Acho que o meu planejamento seria mais esse aí, Alessandro e Paulo. Treinamento e e-mail protection, aí vai para software, hardware, aí depende da pessoa ali que eu investiria nesses serviços. Mas, além disso, lembra, o que você acha que é de tendência de incidentes até o final do ano, dada Verdade. essa fotografia que a gente tem até agora? Eu acho que vai aumentar por causa de dois fatores, né? Principalmente as IAs agora vão ter um pulo maior, né? Vai sair novas IAs agora, vai sair novas gerações. Acho que com isso aí os atacantes vão conseguir pegar aí uma nova gama de pessoal despreparado. E a questão também de que esse ano agora de 2024, a gente vai ter muitas mudanças na indústria, né? Então tem muita coisa saindo, vai ter a WWDC, a própria Apple já está mudando muita coisa, Android agora vai entrar na versão nova, então saindo versão nova vai ter vulnerabilidade nova para o pessoal explorar em mobile. Então eu acho que vai crescer, mas não muito, acho que vai ficar um pouquinho maior só que esse ano de 2023. Acho que esse é o meu panorama. E você, Paulo, diga aí pra gente.
Acho que esses pontos que o Marcos trouxe são bem relevantes. A questão da IA crescendo fortemente, e eu diria um pouquinho mais. Muitas vezes a gente fala de inventários de ativos, seja de aplicativos ou hardware, e aí a gente olha para o ambiente e encontra o shadow IT, isto é, outros setores que contratam recursos e o TI não tem conhecimento. E agora, quando eu olho para a inteligência artificial, o shadow IA, todo mundo ocupa e ninguém sabe que informações estão circulando lá. Se é que não está tendo plágio, se é que não está tendo informações vazadas, porque a pessoa está aprendendo lá. Só que o autodidata, muitas vezes, ele não tem a clareza dos riscos que aquela ferramenta tem. Então, o conversar com outros profissionais agrega um pouco em cima disso. E a questão que o Marcos comentou sobre cultura, eu diria que é um ponto muito forte, porque a gente tem que lembrar que é pessoas, processos e tecnologia. Cada organização é única. Pessoas, elas só vão adquirir cultura quando elas forem treinadas constantemente. Agora, só o treino não, eu tenho que gerar conscientização. A pessoa ela tem que entender aquela treinamento, aquela boa prática que foi ensinada, porque não adianta no ambiente corporativo, eu tenho lá meu celular corporativo, onde eu tenho o endpoint, eu tenho um gerenciador de senhas, eu tenho um controle de aplicativos lá dentro. Agora, no meu celular particular, onde eu também tenho o e-mail da empresa, eu não tenho nada, nenhum endpoint lá dentro. Então, o fazer uso da boa prática nos dois, ou garantir que as pessoas que tenham acesso a recursos corporativos adotem isso, independente do meio onde isso está circulando, porque muitas vezes eu olho para o ambiente doméstico. As empresas antigamente, as menores, elas tinham 30, 40 equipamentos, tu já pensava um pouco. Agora eu olho para a pessoa dentro de casa, ela tem câmeras, ela tem televisão ligada, ela tem micro-ondas, geladeira, tem 60 devices conectados lá, porque cada pessoa ela tem 10 equipamentos. Só que você não sabe o que cada um está fazendo lá dentro. E muitas vezes o visitante que veio lá, ou o hacker que está lá na rua com um interceptador de sinal, está na mesma rede, porque a senha da Wi-Fi doméstica é a mesma há 10 anos atrás, ou pior, o equipamento é o mesmo de 10 anos atrás, nunca houve uma atualização de firmware. Então, eu tenho vulnerabilidades que eu tenho que tomar cuidado, e a visão holística do ambiente vai ter uma melhor clareza em cima disso. Acho que esse é um dos pontos que eu tenho que dar bastante cuidado, porque eu garanto a proteção na empresa, porém eu esqueço que a pessoa tem uma vida privada e aquilo lá gera um caos, porque o equipamento pode ser o meio de entrada. A partir daí, a criatividade do cybercriminoso vai ser a lua. Bom, pessoal, eu agradeço quem acompanhou com a gente online. Quem for assistir depois, espero que curta, que compartilhe, conecta comigo, com o Paulo, com o Marcos no LinkedIn, procura a gente lá, conecta com a gente, tira dúvidas, né? O Marcos está aqui em nome da Nova 8, a Nova 8 é um dos patrocinadores do IbrasPD, né? Assim como a Centridata, assim como a Vitara e a Security AI, a JCA e a APA Consulting, são os nossos apoiadores, a FIA, a Antebello, a ONCE e o Cybersecurity Girls. Então, agradeço aos nossos patrocinadores, agradeço aos nossos apoiadores, e se você assistiu, curte lá, conecta com a gente, tira as dúvidas pelo LinkedIn, ou se você não teve tempo de ver agora online com a gente, assiste depois, dá um feedback para a gente, que é importante a gente estar olhando e mantendo vivo, né, esse trabalho de mapear os incidentes, como o Paulo bem colocou no começo, que são divulgados na mídia, né? A gente precisa ser fiel àquilo que é divulgado na mídia, e aí a gente sempre está discutindo em cima disso. A nossa intenção aqui era trazer, né, um pouco de luz aí, de debate, cara, onde é que a empresa está falhando, onde é que melhora, o que a gente faz para melhorar, qual é a tendência, e a gente está vendo que 2024 vai ser animado com a IA. Estou aqui saindo de um evento de IA, vai ter golpe para todo lado, tem Worm GPT, tem Malware GPT, tem de tudo. Então, acredito, assim como o Marcos e o Paulo, a gente vai ter uma
talvez uma diversidade maior de tipos de ataques, porque justamente a criatividade do cybercriminoso mais uma IA generativa, a gente vai ter que pagar para ver esse ano e o próximo o que, que vai sair. Até porque a Cloud3, que é uma francesa, está batendo a mesma performance do ChatGPT, processando um pouco mais de tokens, né? E com o Gemini agora já liberado geral, cara, o cara vai aprender, mas assim como tem gente querendo aprender para o bem, né, para o trabalho, para se ajudar em algum processo, também tem gente querendo aprender para o golpe. E aí isso vai potencializar, aí a gente vai ver N ataques conhecidos, mas mais complexos, utilizando técnicas mais sofisticadas acontecendo, mas outros, talvez, ataques novos, talvez novas ameaças, talvez como uma solar modelagem de ameaça, começa pelo stride. Cara, isso tem que estar lá no requisito não funcional. Os teus testes, por que tu vai passar no SAST, o que tu vai passar no DAST, né? E por quê? Porque a gente vai ter que revisitar esses cenários de ameaças, dado que a mudança no cenário tecnológico. Toda a mudança que vai vir aí de cenário tecnológico, se você já tinha uma modelagem de ameaça, você vai ter que revisitar ela e talvez acrescentar ou mudar ou incrementar mais cenários ali. É isso, gente. Agradeço todo mundo. Muito obrigado aos nossos patrocinadores e apoiadores. Muito obrigado ao nosso convidado, em especial o Marco, que está lá na Alemanha, que eu sei que o fuso está mais tarde. Obrigado, Paulo, por todo o apoio, a colaboração, a proatividade aí do grupo de incidentes do IBRASPD. E até o nosso próximo webinar, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.